Olha só, gente, eu já vou começar com polêmica aqui, porque o deputado federal Daniel Silveira foi agraciado durante a tarde de hoje com a Medalha da Ordem do Mérito do Livro. A cerimônia acontece neste momento na sede da Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Essa homenagem é concedida a acadêmicos, autoridades e também intelectuais que contribuem ou contribuíram para o universo da leitura. Entre os que receberam esse prêmio estão Carlos Drummond de Andrade e Gilberto Freire. Inclusive, eu já vou abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá, votar, participar. E a pergunta é sobre essa homenagem para o Daniel Silveira. Ele merece essa homenagem por méritos literários, na sua opinião? Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial para a gente saber a opinião de todos vocês. Senhores Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, a nossa Cristina Grêmio já conectada aqui com a gente. Boa tarde a vocês três. Piperno, eu vou começar com você o programa de hoje, querendo entender um pouco dessa homenagem. Se eu te conheço, você não ficou muito satisfeito com ela. Não. Boa tarde aos colegas, a Cristina, o Marco já encontrei há pouco, aos amigos, à audiência. Você está me fazendo uma pergunta que talvez não exista um ser humano no planeta que consiga respondê-la. O que o Daniel Silveira pode ter feito para receber esse tipo de... Porque, veja, Paulo, o governo tem uma série de condecorações, né? Concede as mais diferentes medalhas. Então pode ser que tenha lá uma ou algumas, quem sabe, nas quais você consiga enquadrar a obra, né? E o perfil do deputado Daniel Silveira. Mais especificamente nessa, você está me fazendo uma pergunta que nem no mundo da fantasia eu conseguiria responder para você. Alguém que... Paulo, alguém que quis fazer lá uma média com ele, quem sabe tentar levantar a bola, ele é candidato, fala inclusive em ser candidato a senador, pode ser candidato à reeleição a deputado, enfim, não sei. Não sei o que foi que aconteceu. Não consigo imaginar os motivos que tenham levado o Museu Nacional a conceder essa honraria. Ele é honraria, aliás, que acabou sendo, inclusive, dispensada aí por outros intelectuais indignados em terem tal companhia. Muito bem, o deputado Daniel Silveira, Marco, diz o seguinte, ele fica muito feliz com essa homenagem porque, em primeiro lugar, comemora o bicentenário da nossa independência e, segundo ele, essa homenagem tem uma questão emblemática muito forte. Você, diferentemente do Piperno, ficou feliz? A gente estava debatendo isso na opinião e isso estava... Boa tarde a todos primeiro. Boa tarde. Piperno já tomou água com açúcar. Não. Me xingou de imbecil no programa anterior. Não, mas eu sou uma pessoa generosa. Mas neste programa é paz. Não, tudo bem. Aqui é paz. Já fui mas eu só quero que o pessoal, né? Pois é. Mas aqui... Eu já fui chamado de... Bom, não vou falar nada de você. Por favor, muitas coisas. Vamos primeiro falar da homenagem. Eu imaginava que fosse algo nesse sentido mais emblemático, mais aberto, porque o Daniel foi uma pessoa que sofreu com a perseguição de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu na história da República. Por se expressar, por se manifestar. Aí entra aquela questão estética da realidade, como que a pessoa deve ou não se manifestar, como que ela deve se comportar, né, no ambiente do livre mercado de ideias. E o Daniel, ele sim, é emblemático, ele é uma figura que, se alguém conhece pessoalmente, se o Piperno conhecesse ele pessoalmente, provavelmente ia retirar 80% das coisas que ele fala do Daniel, que é uma pessoa respeitosa, uma pessoa polida, uma pessoa educada. Você pode concordar ou não com as ideias dele, que nem eu convivo com o Piperno, discordando de 99% do que ele fala. Mas é uma pessoa educada, polida, é uma pessoa que tem uma convivência pacífica. E aí entra na questão, mas o que está em jogo ali, se não a liberdade de expressão? Então, sim, eu imagino que a honraria foi entregue a ele, foi concedida a ele, por ele ser uma pessoa objeto de perseguição, por simplesmente ter falado o que pensa e de ter transmutado aquilo que ele falou como ameaça. E aí, meu caro Paulo, a gente entra numa outra seara de restrição à liberdade de expressão que a esquerda usa com muita categoria e tem que tirar o chapéu para eles, como eles conseguem exercer censura. A censura é sempre prévia, né? Eu sempre falei, sempre expliquei isso daí, defendi o conceito de censura é prévio. Então, a esquerda está conseguindo introjetar a censura
no cenário de debate, de discurso atual. Como que eles fazem isso? Cuidado com o que você fala. Eu posso encarar como machismo, sexismo, racismo, transfobia. Então, eles começam a criar essas armadilhas retóricas onde, se você fala alguma coisa que não deveria ser dita, você vai ser alvo de cancelamento, você vai ser alvo de, às vezes, até prisão. A gente teve agora um caso em Niterói de um vereador que foi condenado à prisão 1 ano e 7 meses porque se referiu a outro parlamentar, a outro vereador, como homem biológico. E ele fez isso reiteradamente. O juiz até fala no caso, não ofendeu, mas por ter utilizado o gênero que a outra pessoa não queria, eu trato isso daí como ofensa à honra. Não teve palavrão, não chamou de imbecil, nem nada do gênero. Ele simplesmente chamou pelo gênero biológico que ele acreditava que fosse correto e já foi enquadrado na lei penal pelo juiz de primeira instância. Então, sim, é um momento simbólico e a honraria, nesse caso, não é por conjunto de obra, mas é pela experiência que o Daniel Silveira viveu nesses últimos anos. Muito bem. Cris, o escritor Marco Lucchesi, ele que é integrante, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, ao saber que o deputado Daniel Silveira receberia essa homenagem, disse o seguinte: convidado a receber a medalha da Biblioteca Nacional e estando longe do país, acabo de saber que a mesma medalha será destinada ao presidente da República e a alguns de seus mais fiéis seguidores. Por isso mesmo, não tenho condições de recebê-la. Se eu aceitasse a medalha, seria referendar Bolsonaro, que disse preferir um clube ou estande de tiro a uma biblioteca. Agradeço, mas não posso aceitar. Como é que você vê essa reação? Uma bravata, né, Paulo? Boa tarde a você, Marco, Piperno e a todos que nos assistem. Na verdade, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se esse homenageado não quer receber a homenagem, que não receba por mostrar seu repúdio, é mais ou menos como voto em branco, né? A pessoa que vota em branco está achando que está dando um recado para a sociedade que ela é a limpinha, os outros são sujos porque escolheram A, B ou C. Não, cada um com as suas ideias e vamos respeitar todas as diferentes ideias. Eu respeito esse que não quer receber a homenagem, tanto como eu respeito os que homenageiam. Daniel Silveira, o presidente Bolsonaro, quem quer que seja, assim como eu respeitei as universidades mundo afora que deram título de doutor honoris causa a um ex-presidente da República nosso que sequer frequentou a universidade, que jamais foi professor universitário, muito menos escreveu um livro, que dirá ser um pesquisador, um doutor, alguém que merecesse uma honraria dessas, mas a universidade assim decidiu muito, provavelmente por questões simbólicas, como agora imagino que essa homenagem a Daniel Silveira é meramente simbólica, assim como o Marco disse mesmo, tenta mostrar o que essa instituição defende enquanto ideia e não a pessoa em si. Então, eu acho que a gente precisa de respeito à sociedade brasileira, mas não só nossa, né? Isso está sendo registrado no mundo inteiro, vive um momento de muita, extrema intolerância. E é engraçado que os que mais falam em tolerância, em empatia, são os primeiros a atacar pedra quando não concordam com a ideia do outro, com a homenagem ao outro, enfim, com a ideia que está sendo homenageada no outro que é diferente dele. Eu não vou dizer que eu concordo que uma instituição, aí está escrito no nosso gerador de caracteres, que é uma homenagem concedida a acadêmicos e autoridades da literatura. Então fica difícil a gente de fora olhar e dizer, mas por quê? Daniel Silveira não é acadêmico e não é um literato, mas assim, eu citei o caso do ex-presidente Lula. Jamais frequentou uma universidade, jamais deu aula em universidade, jamais escreveu um livro ou defendeu uma tese, fez alguma pesquisa que merecesse um título de doutor honoris causa. E tem vários títulos de doutor honoris causa em universidades do mundo afora, especialmente naquelas de países frequentemente governados por partidos de esquerda. Então a gente sabe que é a ideia que aquela pessoa representa que está sendo homenageada. Acho que acredito aí que estão querendo homenagear a liberdade de expressão mesmo, de cada um poder dizer o que pensa e ser respeitado por suas opiniões, ainda que diferentes. Muito bem, Cris. Piperno, no fundo da sua alma, do seu coração, isso que você está sentindo agora é inveja? Paulo, veja, é assim uma certa... uma ponta de indignação, porque aí que está o negócio. Daniel Silveira. Estou indignado, Marco. Sabe por quê? Com prêmio. Com prêmio, sim. Pô, porque é um prêmio, Marco, que ele
Não só o que a nossa tarja diz aí, é concedido a acadêmicos, autoridades. GC. Exatamente. Não, e a tarja, olhei ali a tarja também, né? Daniel Silveira recebe medalha e tal. Mas a tarja vermelha, né? Mas, veja, é realmente uma medalha. Não, eu olhando a tarja vermelha, Daniel Silveira, recebe medalha, o Marco tentou me corrigir ali, mas aquilo é uma tarja. É que se chama GC. Não, mas então, o GC em cima de uma tarja. Tá bom. Vamos lá, então, queridos. Mas então, ele não fez absolutamente nada. Ele é uma figura que eu considero abjeta, mas aí, é claro que há opiniões, enfim, discordantes em relação a isso, mas aquele episódio, por exemplo, lá da placa da Marielle, que nunca vai se apagar, a forma como ele se referiu... Peraí. Antes de ser transmitida fake news. Não é fake news. Eu conversei com você. Fake news. Eu conversei com você fora do ar sobre isso. Não é fake news. E você concordou comigo. Quem quebrou foi outra pessoa. Eu não disse que ele quebrou. Então quem quebrou foi outra pessoa, não foi ele que quebrou. Mas é importante falar. Primeira coisa, eu não disse que ele quebrou. Falei o episódio da placa. Mas não foi ele que quebrou. Ele nem consentiu com a pessoa que estava quebrando a placa. Bom, então vamos lá. Ele criticou, ele falou... O episódio da placa. Isso. O deputado Ricardo Amorim, deputado estadual eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, quebra a placa e os dois seguram a placa de forma orgulhosa. A placa quebrada. Não segurou. Então, veja... É a forma como ele se dirigiu, a forma como ele se reportou aos ministros do STF naquela famosa live, né? Dá um bico e não sei o quê, dá um chute no seu traseiro, te tirar daí a chute. E isso, obviamente, eu acho que não é uma expressão que mereça algum tipo de, enfim, de homenagem. A própria enfim, biografia dele, né? A forma como ele saiu da empresa de ônibus, no qual ele era cobrador, depois as muitas detenções que ele teve enquanto era policial, também por mau comportamento. Então, veja, não é alguém que, na minha avaliação, reúna credenciais para receber algum tipo de homenagem. Eu concordo com a Cristina. O Lula também jamais escreveu nada, o Lula jamais frequentou uma universidade, mas, pelo menos, em defesa do ex-presidente Lula, você pode argumentar que ele construiu universidades, investiu em pesquisa, investiu em educação. Lula não investiu sim, Marco, e investiu, inclusive, na construção, Marco, de universidades e de abertura de vagas em universidades. Então... Abertura de vagas, mas acho que construção não, hein, Piperno? Sim, aumentaram, Cristina, aumentaram as universidades. Tudo bem. Aqui, de novo, a gente entra nessa questão de se tratar muito mais de uma temática de liberdade de expressão, de livre mercado de ideias, que hoje está sendo atacado por ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente entra com os limitadores, as expressões limitadoras da liberdade de expressão. São dois os principais caminhos que a doutrina dos ministros, né, segue para restringir a liberdade de expressão. Um se chama fake news, o outro se chama discurso de ódio. Então, quando você utiliza esses dois signos, você tem uma prerrogativa de limitar o discurso de quem te incomoda, de quem está falando em sentido contrário ao que você pensa. Então, se você tem poder e usa um desses dois, você consegue aniquilar a pessoa de quem você discorda ou de quem você não gosta, ou o seu antagonista, ou o seu inimigo político, seu adversário e assim por diante. Isso que preocupa hoje. Isso não pode acontecer em qualquer democracia. Isso é ato antidemocrático, porque não existe... No meio social, no ambiente, o nosso tecido social, ele precisa do discurso livre, Paulo. E o discurso livre, muitas vezes, ele é feio, ele é ruim, envolve ideias ruins. E por que elas têm que ganhar oxigênio? Para que as pessoas vejam o quão ruim elas são, ou como elas são fracas. Ninguém aqui fala em limitar livros que tratam de comunismo, como se fosse algo benéfico. A gente deixa circular essas porcarias, por quê? Porque a gente sabe que se isso for confrontado num debate público e as pessoas que estão ouvindo a gente receberem as informações do cara que escreveu o livro defendendo o comunismo e de um cara que defende a liberdade, o livre mercado, as pessoas chegam na conclusão do que é melhor. Não precisa de um interventor, não precisa de um mediador, não precisa de um censurador para escolher por elas. Essa é a lógica que está por detrás disso. O Daniel, ele é um exemplo emblemático de um parlamentar
que teve o seu mandato prejudicado, em grande parte, que foi preso, que foi perseguido. E todas as medidas, do ponto de vista jurídico, é uma pena que o Piperno não leva a sério a discussão jurídica, porque qualquer advogado olha para o que aconteceu com Daniel Silveira com desgosto e com medo do que pode acontecer. Com medo. Conheço muitos que, aliás, concordam com as decisões tomadas. Qualquer advogado sobre isso. Que não seja torcido. Porque que acontece, Paulo? A gente vive uma situação muito peculiar. Esses advogados muito bem-sucedidos, criminalistas, constitucionalistas, eles não vão se expor publicamente criticando o ministro do Supremo que participa dos mesmos congressos que eles lá fora e aqui no Brasil. Eles não fazem isso. É um ambiente de poder muito forte. Marco, e que eventualmente vão pegar um recurso desses próprios advogados defendendo algum cliente que caminha para a Corte Superior futuramente. Não tem, é muito complicado. A gente critica muito, né, o silêncio de juízes, de advogados, em relação ao que acontece na OAB, no próprio STF, mas eles não podem falar sob pena deles próprios serem depois vingados, digamos assim, pelo que disseram. A gente sabe o ambiente que a gente vive de patrulhamento e eu entendo o silêncio de uma parte do ambiente jurídico por conta disso. Desculpe te cortar, mas acho importante a gente sempre lembrar, assim, em defesa aos integrantes do judiciário que estão em silêncio em relação a esses absurdos cometidos atualmente pelas cortes superiores. Fala, Piperno. Não, só para atualizar o dado, Cristina, eu fui procurar aqui, para não falar bobagem, para dar um número inexato, então fui procurar aqui na internet o número de universidades criadas, então, no governo Lula. Nos governos Lula e Dilma, o Brasil criou 18 novas universidades. E quem disse que isso é bom? Mas você falou construiu, né? Eu fiquei na dúvida se houve construção ou se transformou... E outra coisa, assim, bola no chão também aqui, como que isso é bom? O Brasil... É ruim, ótimo. Vamos fazer um debate, então. O Brasil é o país que mais tem faculdade de direito no mundo inteiro. Que ótimo. Me fala como que isso é bom. A gente tem bacharéis aqui. Eu sei que no governo Dilma foram milhares de creches prometidas e não construídas, e que há uma carência muito maior de creches do que universidades. Mas essa é uma outra discussão, acho que não vale a pena desvirtuar. Mas é engraçado, Cristina, porque às vezes o pessoal confunde que numericamente, simplesmente mais é melhor. O seguinte, não, é qualidade, não é quantidade. E vamos lá, você tem o número de faculdades de direito, o índice de reprovação no concurso, no exame da ordem, aqui é de 90%. Nos Estados Unidos é o índice de aprovação, 90%. Então, sabe, a quantidade não é qualidade. A gente tem muita universidade privada ruim. Aliás, as melhores universidades do Brasil são as universidades públicas, seu Marco, que você, aliás, quer privatizar. Essa discussão das universidades criadas Essa discussão das universidades criadas ou construídas nos governos petistas, ela só seria pertinente se a construção de universidades ou a criação que seja, tivesse relacionada à entrega de títulos de doutor honoris causa para Lula, que foi esse o tema que eu trouxe aqui para o debate, né? E não está, até onde eu saiba, não lembro da Sorbonne ter dito, estamos aqui recebendo o ex-presidente Lula para entregar o título de honoris causa, porque ele construiu 18 universidades. Não lembro de ter sido esse o motivo. Não foi, sendo justo, realmente você não disse isso. Eu só disse que no momento em que se equiparou, que se tentou traçar um paralelo entre o Daniel Silveira e a sua condecoração com as condecorações recebidas pelo Lula, eu disse que o Lula, pelo menos, talvez em algum momento, poderia ter sido reconhecido por alguma dessas entidades como alguém que, ao menos, criou a universidade. Posso falar? Ou seja, Daniel nem... De novo, é um debate tão vazio, a gente pode trazer até o nome do Gabriel Chalita aqui, que participou de várias homenagens, etc. Aí você pega as obras dele, você pode criticar e falar, meu Deus, mas isso não tem substrato acadêmico suficiente para ser inserido no ambiente de uma academia brasileira de letras. No entanto, acontece... Paulo Coelho, né? Paulo Coelho e assim por diante. Muito bem.